Ok, eu tenho uma confissão a fazer. Da primeira vez que eu assisti a segunda temporada de The Owl House, eu achei ela bem chatinha. Eu não sei o motivo exato pra isso, mas eu arrisco dizer que é porque eu assisti os episódios assim que eles iam lançando. Então eu acabava tendo que assistir os episódios em inglês. E como na época o meu inglês definitivamente não era tão bom quanto é hoje, eu acabava não entendendo muita coisa. E a primeira temporada era muito mais simples, a história de cada episódio. Então eu não ficava tão perdido assim dentro do que estava acontecendo, porque pelo contexto e pelo pouquinho que eu entendia aqui e ali, eu acabava entendendo a história. Já na segunda temporada, como é tudo muito mais complexo, eu ficava bem perdidinho, devo confessar. Mas se tem uma coisa que eu definitivamente estava certo desde a primeira vez que eu assisti, é que essa temporada é muito diferente da primeira. Tipo, tá, as duas temporadas começam praticamente iguais. Tipo, olha só essas duas cenas, elas são praticamente idênticas. Mas não se deixe enganar por causa dessa cena, elas são realmente muito diferentes. Mas, como eu já disse, a segunda temporada é muito mais complexa do que a primeira. Não tô falando que ela é melhor do que a primeira temporada, mas ela definitivamente é muito mais complexa do que ela. Mas, enfim, ela é melhor ou não? É exatamente o que vamos descobrir agora. Collector, A your primeira patience coisa a se will be. notar, e talvez a diferença mais visível dentre todas They're elas, probably é prepping que for the enquanto a annual primeira coven. temporada parece muito mais querer apresentar Prozac esses stronger when you're personagens stressed. tanto para o público quanto uns para os outros, na segunda esses personagens já se conhecem, eles já têm suas relações entre si e ela vai acabar trabalhando mais essas relações e também montando arcos pessoais para cada personagem individualmente, não necessariamente entre personagens somente, sabe? Não só tem os arcos de um personagem com outro, mas também tem os arcos de um personagem específico, do outro personagem específico, esse tipo de coisa, o que é algo excelente. Essa segunda temporada tá sempre extraindo o máximo possível de cada personagem e isso é incrível. Tipo, tá, a primeira temporada teve uns momentos assim que extraíram bastante dos personagens, mas nessa segunda, meu amigo, isso é elevado a 100. É muito momento de personagem específico. Tem episódios em que a luz não tem a menor relevância, porque é muito mais focado em outros personagens, alguns episódios, outros são focados na luz mesmo. Enfim, tem episódio focado em tudo quanto é personagem, tem várias histórias diferentes e é muito interessante, de verdade. Nessa temporada a gente aprende muito mais sobre o passado dos personagens. Não de todos, obviamente, mas de vários deles a gente acaba tendo algumas informações sobre o passado que são muito interessantes. Tem alguns episódios que são simplesmente focados só no passado desses personagens, o que é algo incrível. Traz muito mais personalidade e profundidade para esses personagens. É simplesmente algo maravilhoso que definitivamente poderia ter tido um pouco mais na primeira temporada. A gente teve, mas na segunda temporada a gente tem mais. Não só a gente tem um episódio todo assim, na primeira também tinha, mas a segunda tem só para falar. Mas a gente também tem cenas que mostram bastante sobre o passado de cada um dos personagens, o que é muito bom. Até personagens assim super insignificantes, vai ter alguma coisinha pequena sobre o passado deles, pode ter certeza. Outra diferença bem visível é que a primeira temporada parecia algo muito mais episódico, sabe? Os episódios eram muito mais separados, como sua coisa única uns dos outros, enquanto nessa segunda temporada todos os episódios têm alguma relevância muito grande para a história geral da série. Tipo, ok, a primeira temporada tinha uma importância em cada um dos episódios, todos eles eram importantes, mesmo que de alguma forma pequena para a história geral. Porém, nessa segunda temporada, meus amigos, se tu perdeu um episódio, pode ter certeza que em algum momento você vai ficar perdido, porque em algum momento a temporada vai te fazer alguma referência sobre uma coisa que aconteceu naquele episódio que você perdeu e você vai ficar totalmente sem rumo. Então, por favor, não perca nenhum episódio dessa temporada, assistam todos na ordem bonitinho para você ter a experiência completa. Outra coisa importante de se notar é que essa temporada é muito mais séria do que a primeira, tipo, muito. Muitos episódios você vai se pegar chorando por alguma coisinha por mais que pareça boba, é algo grande para aquele personagem específico,
ou para outro personagem específico, ou para 2 ou mais personagens específicos, realmente você vai chorar muito nessa temporada, principalmente no final dela. Cara, o final, eu assisti hoje esse final pela segunda vez e eu fiquei tipo uns 10 minutos seguidos chorando por causa da cena final em específico, não do episódio todo. O episódio todo tem muita coisa triste, mas o que me pegou mesmo foi a cena final. Ai, 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 você vai sofrer nesse final, viu? Você vai ficar igual uma uva passa, todo desidratado. Isso se vocês já não tiverem visto, né? Eu espero de verdade que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo já tenha visto a série toda e esteja aqui só pra ouvir as minhas opiniões mesmo, porque eu tô com medo de acabar escapando algum spoiler aqui e estragar a experiência de alguém. Mas então, o aviso tá dado. Talvez role algum spoiler aqui hora ou outra, mas eu vou tentar não dar. Mas ainda falando sobre as diferenças entre as duas temporadas, vamos falar da abertura, que é literalmente a primeira coisa que você nota quando você começa a ver essa temporada. E meu amigo, como eles melhoraram essa abertura. A abertura da primeira temporada já era muito boa, porém eles pegaram a base dela, fizeram um upgrade absurdo, manteram a mesma música que já era muito boa também e fizeram, acho que a melhor abertura que eles poderiam fazer, é sério. Essa abertura é muito, muito, muito boa. Supera a anterior em absolutamente todos os aspectos, com exceção das coisas que é igual nas duas. Mas abertura 10 de 10, muito boa, maravilhosa. E outra coisa que eles também mudaram é o encerramento da série, o outro, que eu falei no vídeo original da primeira temporada. Eu vou citar aqui para vocês não terem que ver aquele vídeo, que ele ficou uma porcaria. Mas eu falei que eu amo o outro da primeira temporada, é sério. Já o da segunda, eu confesso que eu não gosto tanto quanto da primeira. Tipo, a música é a mesma, assim como a abertura. A música é a mesma, porém mudou para alguns desenhos meio estranhos, eu não sei explicar. Vocês estão vendo aí na tela. Mas são uns desenhos até que bonitinhos e interessantes de se olhar. Porém, nada que se compare a Luz andando pelos cenários da primeira temporada como tinha. Cara, era muito fofinho, me trazia uma paz tão grande, passar uma vibe tão maravilhosa aquele outro. É uma pena que eles mudaram para essa temporada, mas faz todo sentido. Pelo tom mais sério dessa temporada, aquele outro ia ficar totalmente desconexo com tudo. Imagina você pegar, por exemplo, aquele episódio, eu esqueci o nome do episódio, mas o episódio que o Hunter descobre lá sobre o passado dele e tudo mais. Imagina o final daquele episódio com o outro da primeira temporada. Não se encaixa em nada. Nem um pouco. Então, que bom que eles mudaram, mas ainda assim, que pena que eles mudaram. E eu acabei de mencionar o Hunter, eu devo mencionar os novos personagens dessa temporada, né? Não vou mencionar os personagens, mas dizer que tem personagens novos dessa temporada. Não sei dizer quantos exatamente, mas são mais de 2, então já é algo bom. E eles têm até que um foco bem legalzinho neles. São personagens mais de fundo, assim. Porém, a gente aprende um pouco sobre a história deles sem tirar o foco dos outros personagens. Na verdade, a temporada faz justamente o oposto. Como eu já disse, a temporada foca muito mais nos outros personagens do que na primeira. A primeira era muito mais luz, às vezes Ida e King, mas muito mais luz. Então, essa temporada tá muito boa em questão de desenvolvimento de personagem, tanto dos novos quanto dos antigos. E eu acho que é isso. Eu não consigo pensar em mais nenhuma diferença entre as duas temporadas que seja relevante o suficiente para eu citar aqui. Então, vamos só tentar responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. A segunda temporada é melhor do que a primeira? Bem, com base no meu gosto pessoal e em mais nada, sim, eu acho a segunda temporada melhor do que a primeira, o que, sinceramente, eu não esperava chegar a essa conclusão antes de começar a assistir. Como eu tinha falado, eu tinha achado a segunda temporada bem chatinha e a primeira eu já tinha me afeiçoado, eu tinha adorado a primeira temporada dessa série. Então eu achava que reassistindo ia continuar com esse pensamento. A segunda temporada eu não ia gostar tanto quanto a primeira, mas não, pra falar a verdade, pra mim pelo menos, ela supera a primeira em muitos e muitos aspectos. Ela é uma temporada muito boa. Mas, por favor, me digam o que vocês acharam do vídeo, o primeiro vídeo editado aqui do canal.
Me desculpa se teve muito barulho de fundo, é porque geralmente eu prefiro gravar de madrugada, que tá todo mundo dormindo, não tem barulho pra eu poder gravar direitinho. Mas acabou surgindo a oportunidade de eu gravar agora de tarde e eu não sei qual vai ser a próxima oportunidade que eu vou ter de gravar algum vídeo, então eu tive que aproveitar. Mil desculpas por esse inconveniente. Mas, por favor, me digam as opiniões de vocês aí sobre o primeiro vídeo editado aqui do canal. Eu espero de verdade que ele saia bem legal, eu vou trabalhar bastante nele. Mas é o primeiro vídeo que eu edito na minha vida, então desculpa se teve problemas de edição, se a edição não ficou tão interessante assim. Mas eu acredito que isso seja algo que eu vou aprender mais com o tempo e com a experiência de fazer vídeos. Mas é isso. Digam aí nos comentários alguma coisa que vocês não gostaram, alguma coisa que vocês até gostaram, mas que eu posso melhorar. Deem temas para vídeos e é isso. Até o próximo vídeo. Beijo.